Gente, boa noite a todos. Um minutinho só. Deu uma atrasadinha aqui. Quem puder já ir nos ajudando a compartilhar com os amigos e grupos, nós agradecemos, tá bom? Mais 5 minutinhos nós iniciamos o estudo, por favor. Já estamos aí com 15, 20 pessoas. Se vocês puderem ir compartilhando, já a gente inicia com os avisos e começamos o estudo, tá? Quem já está acostumado, puder ajudar a gente já ir compartilhando, nós agradecemos, tá joia? Nós já vamos iniciar já. Aí nós já estamos. Se vocês puderem ir compartilhando, agradeço, por favor. A Cláudia está te chamando, te ligando. Bom, como sempre, quem quiser já fazer algum comentário a respeito da palestra de ontem, antes da gente iniciar, como toda semana, né? Nós agradecemos, tá? Aí assim que der, nós já conseguimos fazer a lei e já vamos iniciar os avisos. Dois minutinhos, tá, gente? Oi, Cláudia. Mais um minutinho, tá, gente?
Andréia, boa noite. Gama, Dá, Elô, Conceição, Zilmar. Então, quem esteve ontem na palestra e quiser fazer algum comentário, por favor. Assim a gente começa com esses... Lourdes, boa noite. Eva, boa noite. Eva Munhol, Conceição, Esmeralda, bem-vinda, boa noite. Maria José, depois a gente coloca os nomes, tá? A gente pode dar os avisos depois a respeito dos nomes no caderno de orações. Andréia, boa noite. Vamos lá? Vou pedir para... Quem vai fazer a oração? Cláudia ou Ana? Eu faço. Então vamos lá? Primeiro, boa noite a todos. Desculpa chegar um pouquinho, começar, a gente não tá aqui. Primeiro vamos lembrar de colocar água para todo mundo, né? De vocês colocarem água no nosso estudo. Já vai ajudando, a espiritualidade já vai fluidificando. Queria agradecer a todos pela participação, por estarem conosco. E juntos unimos o nosso coração em oração. Gratidão a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estarmos vivos. Cada dia é uma página nova em que a gente tenta escrever nossa história com mais acertos do que erros. A Jesus, nosso Mestre querido, que nos acompanha, nos auxilia, que nos levanta. Gratidão por tanto amor, por esses irmãos ainda tão pequenos diante do seu amor. A espiritualidade amiga, ao mentor espiritual desta casa de oração, a nossa gratidão pela companhia no estudo, nos intuindo a todos que estão participando. Eu peço a todos, eu peço aos mentores e a Jesus que leve muita paz e muito amor a todos os lares e que assim nós começamos o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos novamente. Eu não vi, com essa correria nós acabamos não vendo aqui. Quem se tiver algum comentário a respeito da palestra, por favor, repete, porque aí acabou de repente perdendo aqui na sequência, tá? Então quem assistiu, Márcia, boa noite. Marie, boa noite. Bom, acho que ninguém aí. Eu vi que ontem estava Edmilson, Conceição, Elô estava. Não lembro se a Márcia estava com a gente ontem. Ju, boa noite. A Ju estava ontem também. Vamos lá? Bom, não tem ninguém. Vocês duas querem começar a falar alguma coisa a respeito da palestra de ontem? Pode começar, Claudinha, depois eu falo. Bom, eu achei formidável, né? Muito bem esclarecedora, uma linguagem
que dá para entender, não ficou floreando muito, foi direto ao ponto e mostrou bem a importância da família no desenvolvimento da criança, né, do espírito, e o papel dos pais diante desse desenvolvimento. Olha, simplesmente achei que foi top. Foi muito boa mesmo. Bom, eu também gostei muito. É chovendo molhado, né? Gostei demais da palestra dele ontem. Ele falou bastante sobre a família, sobre os filhos adotivos, né? A responsabilidade que temos. Filhos adotivos são filhos, como ele disse, né? Você não fala, olha, eu tenho 4 filhos, esse é filho, esse é filho, esse é filho, esse é filho adotivo, não. Eu tenho 4 filhos, né? Quando a gente resolve realmente adotar uma criança, um ser de outra, que não é de nosso sangue, né? Eu também achei que ele foi bem direto, bem, ao mesmo tempo, de uma maneira delicada de falar, mas foi bem direto ao ponto do Evangelho sobre a relação família. Né? Gostei bastante também. Bom, vou ver alguns comentários que eu vi aqui. A Marie falou que aprendeu muito. A Ju falou que foi muito esclarecedora. Bem-vindo, seu Dirceu, agora que eu vi aqui. Bom, já vi bastante gente conhecida. A Lourdes falou que chegou um pouquinho depois, mas falou que achou simples e perfeita. Tem mais alguém aí que conseguiu ver, que eu perdi aqui? Eu acho que não, tô olhando aqui. Bom, gente, se tiver mais algum comentário, aí vocês... Márcia Freire fez bastante comentário, né, Márcia? Ontem na palestra. Eu vi. A Ju tá falando filhos adotivos não tem dos biológicos. Bom, gente, eu vou comentar rapidinho, porque como a Cláudia até comentou ontem, durante a palestra, mais uma vez o tema totalmente relacionado com o que nós vamos conversar hoje, das questões que estavam já programadas na sequência que a gente vem fazendo. Então nem vou comentar muito do conteúdo da palestra, mas vocês viram que todo mundo gostou, quem quiser assistir. Mas uma coisa me chamou muita atenção, eu chamei ele Dr. Paulo, ele ficou bravo na segunda-feira, quando a gente estava combinando algumas coisas, mas ele é juiz de direito em São Carlos, mas independente de ser juiz de direito, ele tem um trabalho muito, muito interessante não só com a questão de filho adotivo, mas com família. Tanto que vocês perceberam, a ideia era a gente falar de filho adotivo, na segunda ele me ligou, perguntando se a gente podia, além de falar de filho adotivo, focar mais em família, que ele também acha que está precisando muito. E achei que ele foi de uma felicidade muito grande, já tinha visto ele falar de família em outras vezes, e sempre é diferente, né? E ele tocou num assunto que eu fiz numa palestra de filho adotivo, inclusive para o nosso lar de São Carlos, no ano passado, eu acho. A Conceição está falando que gostou muito da palestra de ontem, sobre filho adotivo. Isso que a Ana falou, a Cláudia comentou, e ele fez um comentário, não sei se vocês perceberam ontem, durante a palestra, de que ele presencia várias vezes as pessoas falando, olha, eu tenho 3 filhos, mas o do meio é adotado, né? E não sei se vocês lembram disso, mas ele comentou isso ontem na palestra. A Márcia está falando, palestra tranquila, hoje vou assistir 2 vezes, muito bom, tema responsabilidade com os filhos, seja adotivo ou não. A Andréia está falando, é verdade que quando um filho é adotivo, ele já vem de uma ligação de sangue de vidas passadas? A Andréia está perguntando. Andréia, nós vamos comentar sobre isso um pouquinho hoje, mas não necessariamente ligação de sangue de vidas passadas. O que a gente tem relatos é que normalmente nós temos vínculos, né, algumas relações afetivas bem resolvidas ou mal resolvidas em algumas situações, mas que tem algum vínculo sim. Ligação de sangue não dá para a gente precisar, mesmo porque é justamente esse o objetivo, né? Normalmente em relação à adoção. E para nós, tanto no livro dos Espíritos como no Evangelho, vem nos dizer claramente que as ligações de amor não são necessariamente as de sangue. Aliás, as ligações familiares, inclusive, que muitas vezes as ligações ou as famílias espirituais
muitas vezes não são as de sangue. Tanto que nós estamos cansados de ver isso, né? De pais e filhos que não se dão numa determinada encarnação, pai, filho, avô, tio, primo, e você tem relação muito mais próxima com um amigo querido, com alguém que você cria vínculo, ou que inclusive você acaba cruzando em algumas situações, né? De trabalho, que isso se alonga, de escola, que você cria um vínculo muito forte, você acaba alimentando isso, e muitas vezes o vínculo realmente não é só dessa existência. Então, se é verdade que é um vínculo de sangue, não necessariamente, tá? Mesmo porque a adoção vem justamente nos mostrar sobre isso. A Andréia está falando, gostou muito, meu irmão mais velho é adotado. A Heloísa está falando que adorou, foi maravilhosa. A Márcia está falando adoção e amor em ação. Boa noite, Ju. Eloá, bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguém novo aqui. A Madá está falando que viu um pouquinho, achei muito esclarecedor, independente de sangue. André, espero que eu tenha respondido. Creuza, bem-vinda. Mas não, com certeza, não necessariamente, tá? Muitas vezes, sim, tivemos, com certeza, ou a maioria das vezes, também não é certeza, mas a maioria das vezes trazemos vínculos de outras existências, de outras relações, mas não necessariamente de sangue. Nancy, perdi minha mãe com meses de vida, não conheci minha mãe. Mas deve ter tido alguém como mãe, né, Nancy? Com certeza que fez esse papel. A Madá está falando, eu sou adotada e muito grata o ser que me aceitou como filha. Ô Madá, eu vou melhorar esse te aceitou como filha, viu? Ela te escolheu como filha, a palavra é um pouquinho diferente de aceitar. A gente aceita de vez em quando. Na verdade, eu vou falar uma coisa que as pessoas ficam meio bravas de vez em quando, né? A gente aceita filho biológico, na maioria das vezes. Tem umas que nem isso. Mas muitas mães e muitos pais aceitam a gravidez, aceitam o filho biológico. O adotivo normalmente foi escolhido, foi buscado. Foi lá e alguém foi lá e escolheu, esse daqui eu quero para mim. E às vezes o biológico não é, muitas vezes não é assim. Muitas vezes é indesejado numa gravidez, normalmente já saímos sobre esse assunto aqui, de uma ação de estupro, de um namoro que não deu certo e não era bem isso que queria, de uma trans irresponsável, que eu saí uma vez e nunca mais vim na minha frente, saí na balada, enfim. Nós teríamos aqui a noite inteira para a gente dar esses exemplos, né? Então, essa é a grande diferença. Nós aceitamos muitas vezes o que nos impõe. E no caso da adoção específica, não foi imposto nada, né? Foi escolha do pai, da mãe, da avó, quem é que foi buscar. A Ju está falando, ele falou muito em família também. Muito, Ju. Na verdade, ele, como eu falei para vocês, ele pediu para falar, que é um assunto que ele domina muito, que ele gosta muito. Vocês viram, né? Durante a palestra e até no final. Ele falando. Tá bom? Mais algum comentário? Eu vi aí os que estavam na página. Cláudia, Ana, mais alguma coisa do Paulo? Não. Márcia Freire foi muito prudente, coerente. Aqui muita tranquilidade, muita propriedade sobre o assunto, muito bom mesmo. A Márcia está falando, realmente não tive pai nem mãe, minha avó materna me criou, graças a Deus. Sua mãe, né? Essa ganhou literalmente, foi mãe 2 vezes, Márcia. Foi sua avó e sua mãe. Madá, assiste que você vai gostar. Ele foi muito tranquilo, né? O Paulo, de vez em quando, dá até nervoso, de tão tranquilo que ele é, tão sossegado que ele é. E é, além de tudo, excelente profissional na área que é, né? A gente está tão desacreditado nessas coisas que... Radialista Gino, bem-vindo, boa noite. Bom, gente, se tiver mais algum comentário... irei assistir o filme indicado no final. É um desenho, viu, Márcia? Isso que eu falo, um desenho muito legal. Fala sobre as emoções. Muito bom. Certo? Bom, eu vou dar os outros avisos, então, do Paulo. Se tiver mais algum comentário depois, a gente lê no final. Quem está entrando pela primeira vez, bem-vindo. Quem está entrando a primeira vez e quiser colocar de onde que é, a cidade que é, para a gente ir se localizando. André, obrigado pelo esclarecimento. Tenho muita vontade de adotar. Eu tenho um filho muito amado e ele pede muito irmão que seja adotivo. Olha, André, o que eu vou te falar? É aquilo que a gente comentou agora há pouco. Eu só falo isso, inclusive até me pediu coincidente, como não é coincidência, né? Na terça-feira nós não vamos ter palestra aqui no Amigo do Bem, porque eu vou estar fazendo uma palestra para uma casa que eu não conhecia de Araraquara,
que está programada desde o final do ano passado, então eu pedi para marcar numa terça para a gente, que era o único dia que eles têm lá, e nós vamos falar de filho adotivo. O que eu sempre digo, o exemplo que eu dou nessa palestra que eu vou dar na terça-feira, se você quiser assistir, mas claro que não vai ser no nível do Paulo, mas é de que vá buscar filho, né? Vá buscar um filho, não vá buscar um animal de estimação, como a gente está acostumado. E desculpe a minha rispidez em relação a isso, mas é que nós presenciamos muitas vezes isso, né? Olha, eu quero um filho adotivo, é mesmo? Eu quero um que seja igual ao meu filho. Loiro, de olho azul, pele clara, de preferência com dias nascidos e que não tem nenhum contato com a família anterior. Esse normalmente é o pedido. Olha, muita gente nova, bem-vindos. Então, por isso que às vezes eu sou meio ríspido em relação a isso, porque eu gosto sempre dos exemplos que eu convivi, que eu vivi próximo. E eu tenho uma pessoa muito próxima que foi buscar dessa maneira. Ela tem um filho nessas características, porque ela é clara, de olho claro, e o marido também, e o filho é, claro, ou na maioria das vezes, um menino loiro, de olho azul, e ela queria um irmão parecido com ele, para justamente que não parecesse um filho adotivo. Então, por isso que quando eu falo isso, as pessoas às vezes acham muito duro o que eu estou falando, mas é exatamente isso que eu penso. Quando a gente vai buscar um filho, nós acabamos de falar, é uma escolha, você está indo buscar um novo filho. E a partir daquele dia que ele passa a ser seu filho, acredito eu que não deveria mais existir nenhuma diferença nenhuma entre ser adotado ou ser filho de sangue. Inclusive, acho que eu fiz um artigo disso, acho que a semana retrasada, falando de filho adotivo. Fez um texto. Que é da mocidade, a semana retrasada, que é sempre cada 15 dias, justamente falando nisso, né? Quando a gente... Na verdade, eu sempre brinco, falei isso no texto, a maioria das vezes que nós vemos pessoas que adotaram filhos por amor, normalmente esses filhos, não sei se mais amados a palavra é a certa, mas normalmente são os mais protegidos, são os mais cuidados, enfim. Porque se tem intimamente, eu tenho essa sensação de que precisa de mais proteção e tudo mais. Olha o comentário da Márcia. Que é tudo isso que a gente sempre comenta, né? Que a gente sempre fala. Então, se quiser, fala. Jesus Cristo, estou com um monte de clientes querendo devolver os filhos adotados. Não sei como pode isso. Márcia, como pode isso, porque Márcia? é na situação que eu falei para vocês. Eu vou lá buscar um animal de estimação. Se ele der certo, é que nem quando você compra cachorro, né? Eu vou lá, compro um cachorro, eu não me adaptei porque ele late muito. Eu não me adaptei porque o meu quintal é pequeno. E com filho adotivo, muitas vezes, ele dá muito trabalho. E assim, senão nós vamos falar só sobre isso hoje à noite, não é o tema. Terça-feira eu prometo que a gente conversa sobre isso na palestra. Mas é a sensação de... Primeiro, que eu sempre digo, e vamos encerrar por aqui, pra gente, senão vocês vão acabar com a minha palestra de terça-feira. Não é favor para quem está sendo adotado. Isso precisa ser muito claro para quem está tomando essa decisão. Quem está sendo favorecido é quem foi buscar um filho. Você está ganhando um filho, né? Então você não está indo fazer caridade, tirando ninguém de orfanato, Se você for com essa ideia, isso é a opinião do Alexandre e não do Amigos do Bem, não vá. Não vá porque vai acontecer isso que a Márcia está falando. No primeiro problema que você tiver, eu vou desistir, não é bem isso que eu queria, dá muito trabalho, enfim. Então, se é esse o objetivo, ou eu vou arrumar um filho adotivo porque eu estou precisando de companhia, sabe essas justificativas que não... quem está indo buscar um filho está indo buscar um filho, gente. Não tem como tentar explicar isso. Eu vou buscar um filho, não estou indo buscar uma mercadoria, não estou indo buscar um animal de estimação, eu não estou indo fazer caridade, isso é extremamente importante, porque tem muita gente que bate no peito e fala, nossa, eu fui tão caridoso que eu adotei uma criança, devolva, porque isso não é amor, né? Enfim, então, mas isso a gente conversa na terça-feira, porque senão realmente a gente vai conversar sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que vai muito longe em relação a tudo isso, tanto que a palestra de 1 hora do Paulo ontem não dá conta, o que nós vamos conversar na terça-feira não dá conta, o texto que eu escrevi há 15 dias atrás não dá conta, enfim. E é isso que eu falo, então provavelmente nós estamos ouvindo muito disso, porque eu escrevi o texto, eu comentei quando que eu estava começando a escrever sobre o assunto, perguntei para ela falou, fala sobre adoção. Eu estava começando a fazer o texto.
Aí quando eu falei com o Paulo eu já sabia que a gente conversaria sobre adoção, porque ele tem um trabalho muito bacana disso, então esse é um assunto que eu já sabia. Mas o de terça-feira, na palestra que nós vamos fazer, eu não sabia. Foi um tema que pediram, sugeriram, e é um tema que eu gosto de falar, então nós podemos conversar melhor. A Márcia está falando a verdade, Alexandre, é preencher a vida de dois, você e a criança. Márcia, gente, é muito simples para a gente realmente não estender. Eu estou indo buscar um filho, é como se tivesse nascido de mim. Aliás, eu acho que é mais responsabilidade, que eu sempre falo, é mais responsabilidade do que se tivesse nascido de mim. Como alguém comentou, acho que a Madá falou, me aceitou como mãe. A gente aceita muitas vezes quando é meu de sangue, porque eu não tenho muito o que fazer, né? Eu não quero abortar, não é permitido, socialmente não é muito legal, então eu aceito a gravidez. Sim, nós temos 1.500.000 exemplos que nós podemos ficar falando aqui a noite inteira, que vocês conhecem o assunto. Agora, quando eu vou adotar, é literalmente um gesto de que eu estou colocando um filho na minha vida. Simples assim. Não tenho... é isso que eu digo, gente. Não tem muito o que discutir. É aquilo que eu falo. Se está indo buscar para fazer caridade, ou para preencher alguma coisa, para preencher solidão, para preencher falta... Eu ia falar besteira. Compra um boneco inflável. Hoje tem Netflix. Entendeu? Vai fazer alguma coisa que preenche o seu tempo sem você envolver outras pessoas, por exemplo, para não cair nessa situação que a Márcia falou que é a pior de todas, que é de você querer devolver o filho que você adotou, né? Mas tem papo para isso na terça-feira, a gente conversa com mais calma. Obrigado, Sandra. Sandra tá colocando aí, que não assistiu a palestra, tá disponível no YouTube, no nosso canal lá. Tá? Joia. Obrigado, Sandra. Tá bom? Gente, eu vou dar os avisos rapidinho para a gente não atrasar muito o início. Amanhã, 7 horas da manhã, nosso tema Evangelho no Lar. Está sendo muito bacana mesmo, surpreendente a participação, muita gente participando. É muito gostoso o Evangelho no Lar na quinta cedo, tirando as caras inchadas, porque o André Tarifa depois tira sarro. Mas está sendo muito gostoso. Amanhã, gente, nós temos sempre o bate-papo nas quintas, né, às 7h30. Vários bate-papos. Agora nós estamos com o projeto do Kardec em Revista, eu, o André e o Fer, falando da Revista Espírita. Fizemos o primeiro programa agora em julho, primeira semana de agosto. Nós estaremos juntos de novo. E nas quintas, o projeto Kardec é sempre na primeira, na terceira, na quarta, da última semana do mês. A partir de amanhã nós estamos iniciando um projeto que eu comentei com a Ana ontem, que vai ser duro de fazer, no bom sentido. Nós vamos falar sobre as cartas, o projeto, para quem já viu, né? Hoje nós vamos divulgar com um pouquinho mais, como a gente sempre faz um dia antes, no dia, né? A divulgação da transmissão. O projeto se chama Psicografia, o Amor Vive, tá? Só que nós vamos fazer diferente. Foi uma ideia que nós convidamos já uma pessoa muito tempo atrás, que não deu muita importância, talvez por ser muito ocupada, ou porque realmente o Amigos do Bem é pequeno ainda. E o Henrique topou essa ideia com uma simplicidade fantástica, que desde as vezes que ele participou com a gente nos chamou muita atenção. E é um projeto que logo começou a pandemia, me surgiu essa ideia, na verdade foi uma inspiração, e nós procuramos que não é mais bater o papo com os médicos. A gente fez isso com o Bacelli, nós fizemos com o Orlando Noronha, nós fizemos com o Gu 2, 3 vezes, inclusive aqui presencial, fizemos com o Henrique, enfim. Mas nós queríamos ir um pouquinho além, né? Para a gente falar de cartas. Então, qual era a sugestão e o Henrique topou? Nós vamos ter um bate-papo sempre na última quinta-feira do mês. Amanhã nós faremos a primeira, né? Que vai ser uma participação do Henrique, sempre com alguém que recebeu uma carta através das mãos do Henrique Botaro. Tá? Então sempre vai ter uma família, uma mãe, um pai, um irmão, sei lá. Quem o Henrique convidar, o Henrique tem me passado o contato dessas famílias para que eu também conheça um pouquinho da história, para que eu saiba um pouco do que aconteceu, para que a gente converse sobre isso. Mas qual é a ideia? É exatamente isso. Essa família contar qual é a experiência de receber uma carta, né? Como é que chegou até a carta, como é que foi a carta, como é que ele identificou que é o ente querido,
O que, principalmente, é o que eu falei com essa mãe ontem, e é o que eu tinha falado para essas pessoas que eu propus, o Henrique, quando eu convidei, é de que as pessoas digam para a gente, contem para a gente, o que mudou na vida delas ter recebido uma carta de um ente querido. Amanhã nós vamos estar com a Silvia, de Curitiba, que devolveu um filho. Não vou contar toda a história, que senão amanhã vocês não vão se interessar. Mas a Silvia devolveu um filho há 2 anos e pouco e recebeu uma carta, e aí ela vai contar para vocês como que chegou até o Henrique e tudo mais. E eu falei para Ana que vai ser muito difícil, porque ela contando para mim no telefone como é que isso aconteceu, a Silvia mal conseguia falar e eu mal conseguia ouvir. Então eu imagino que vai ser algo realmente extremamente bacana, muito, com certeza, extremamente emocionante, porque nós vamos estar falando dessas relações que eu acho que é o grande objetivo, né? É as pessoas falarem, contarem as experiências da carta, de como recebeu, como chegou, e principalmente, que eu acho que é o mais importante, é isso que eu falei para a Silvia e falei para o Henrique, que essas pessoas nos contem, coloquem para o nosso público, para a gente, o que é que mudou a partir do momento que recebeu a carta. Muitas famílias que a gente já teve contato não eram espíritas, né? Nós sabemos disso. E o que mudou? Se virou espírita, se não virou espírita, se não acreditava e passou a acreditar, se mudou o entendimento. Ela comentou isso com a gente, vai falar para vocês ontem, que é óbvio, né? Filho único, perdeu completamente a razão de viver, enfim. O grande objetivo é esse. E amanhã nós vamos estar com essa pessoa que, assim, eu fiquei já extremamente balançado e emocionado conversando com ela. Não sei se foi ontem ou antes de ontem, né? Acho que foi ontem, antes de ontem. Falando com ela no telefone já foi complicadíssimo, né? Eu imagino amanhã, na hora da gente fazer isso ao vivo, tá? E eu acho que esse trabalho também vai servir para muitas mães que ainda sentem essa dor, claro, né? Entender que a carta de uma mãe acaba ajudando outras mães que perderam os seus filhos, né? Que a certeza que a vida continua, tem todo um objetivo, não só contar a história, mas que seja de consolo para as pessoas que estão passando por isso, né? Por perdas. Bom, então nós vamos divulgar a partir de hoje à noite, amanhã durante o dia, na nossa página, vocês vão perceber com os links já, né? Nós vamos transmitir pelos 3 canais, né? Pelo nosso, do Face, YouTube e a Casa Maria de Nazaré. Convidem, principalmente, gente, eu sempre digo isso, vai ser uma situação diferente, então convidem pessoas que vocês sabem que estão passando por isso, que devolveram parentes próximos, ainda mais agora, né? Eu falei isso para o Henrique, falei isso para o Diego, quinta-feira que eu tive lá em Duartina, para eles se prepararem, né? Porque a hora que voltarem às atividades presenciais vai ser uma maluquice, e não só por gente que devolveu o ente querido, né? É pelo sentimento de fragilidade mesmo, é a busca de algo além da matéria, que muita gente que se recuperou de Covid, que viu amigo se recuperar, que viu amigo não se recuperar, quem não passou por essa situação, embora seja muito raro, né? A situação que nós vivemos, quase todo mundo teve um susto com alguém próximo, com um amigo, com um familiar. Quem não perdeu ficou muito perto. Mas eu acredito que isso vai ter um boom muito grande nessa busca de algo além da matéria, né? Então até brinquei com o Diego, vocês estão preparados porque o aumento vai ser muito grande. Não só em busca das cartas, mas provavelmente em busca do espiritismo, porque o espiritismo consegue. Eu não, até agora, de tudo que eu vi, eu estudei quase já um ano e meio essa pandemia, eu não vi nenhuma outra religião ou crença explicando a pandemia, né? Eu já vi falando que é o fim dos tempos, eu já vi aquelas baboseiras todas que não me convencem de forma racional, e o único que consegue dar algum tipo de explicação plausível é a doutrina. Então isso nós vamos ter muito. Então eu acredito que o programa, além de tudo, vai ter esse impacto nesse primeiro momento, né? Porque nós estamos ainda devolvendo muitos entes queridos, muitos próximos nessa situação, né? O Gervásio. Gervásio, bem-vindo, Gervásio, de novo. Ser espírita para mim é uma questão pessoal de entendimento. Eu acho até estranha a mocidade de uma forma de doutrinação
mas isso é um achismo, não sei se estou certo. Eu concordo, Gervásio, acho que até os meninos falaram disso esse final de semana na mocidade. Não é uma questão de doutrinação, é uma questão da gente... Isso eu falo por mim. Quando a gente acredita e gosta, por exemplo, da doutrina espírita, eu falo para o maior número de pessoas. Não como proselitismo, não tentando convencer ninguém a largar a religião dele ou acreditar no que a doutrina espírita diga, mas como me faz bem, e como faz bem para algumas pessoas próximas a mim, eu normalmente falo de coisa boa, né? Que nem quando a gente indica um restaurante, né? Foi viajar, você foi naquele restaurante, é muito bom. Para mim é muito parecido. Olha, a doutrina espírita, para mim é muito bom. Então, normalmente eu falo. E aí não é uma questão de doutrinação, não. Tem alguns chatos sim, viu? Tem muita gente chata em todas as religiões, até quem não é religioso. Os ateus também são chatos, né? Tentando convencer a gente do que eles acreditam. Aliás, nós estamos vivendo um momento muito chato, né? Das pessoas querendo te convencer do que elas acreditam e querem. Mas acho que não é o caso da mocidade. O Gá falou com isso, falou esse final de semana com os meninos justamente disso. Rapidinho, gente. Sábado, 11 horas da manhã, Educação Espírita Infantil. Domingo, 11 horas da manhã, isso que nós estamos falando agora, Mocidade Espírita. O Gá vai ter mais um novo convidado no domingo, às 11 também. Hoje, vocês viram na página, nós recebemos mais uma doação da Lete, 190 litros de leite da Lete que já foram destinados para o asilo. Gratidão imensa para a Lete, a gente divulga mesmo, como vocês sabem. Continuamos com a campanha da Cesta Básica, vocês sabem, né? Melhor do que ninguém, que está complicadíssimo. Débora, boa noite. A Débora é uma convidada nossa, vai estar com a gente, fazendo palestra em outubro. Irmã de uma ex-atleta minha, frequentadora do nosso lar, nós temos uma parceria, vai estar com a gente em outubro. Obrigado, Débora. Então a campanha da Cesta Básica está difícil, mas nós estamos ainda precisando muito, então qualquer colaboração está lá na página, entre em contato, ou não precisa nem entrar em contato. Tem muita gente que a gente fica sabendo, nem fica sabendo, chega lá, caiu na conta lá R$30, R$40, R$50, e muitas vezes agora com o Pix nem o nome não aparece, né? Então às vezes não dá nem pra gente agradecer aqui, mas graças a Deus mesmo com toda essa dificuldade, aquilo que eu falei para vocês, tomara que mais um pouquinho a gente conseguir esse mês ainda com mais um pouco de esforço. Eu acho que comecinho de agosto a gente consegue atender pelo menos as famílias, né? Pro outro mês, toca correr atrás de novo. Mas vai dar certo. E a partir de amanhã nós vamos lançar uma campanha de uma rifa de uma Xbox, tá? Essa campanha também é uma coisa que eu vou contar rapidinho mesmo. É um Xbox que era meu, dos meus filhos, estava com problema de uma fonte e ficou aqui parado. Ele é para variar, né? Aquela febre dos meus filhos nunca gostaram muito desses de jogos, foram mais para a área esportiva, mas nós acabamos comprando, usaram acho que umas 3, 4 vezes até queimarem a fonte, e isso ficou guardado pelo menos há uns 5 anos. E quando nós mexemos aqui para arrumar algumas coisas, nós encontramos que está sem a fonte e tal. A Ana levou para uma pessoa conhecida e falou, vou ver. E aí a pessoa procurou, a Ana falou, eu arrumei uma pessoa, vocês não querem fazer uma rifa? Porque a Ana contou que a gente ia usar isso para talvez arrecadar dinheiro para a cesta básica. E ele comentou com uma outra pessoa que falou que ia fazer e tal, e ficou por isso, já faz 1 mês e meio. E essa pessoa, que é um terceiro, que não tem nada a ver, que eu não sei quem que é, o gato tá falando aqui, Pedro Games, é isso mesmo. Essa pessoa me ligou há uma semana ou 2 semanas atrás, falando que ele doaria a fonte, isso o amigo da Ana tinha comentado já, e que se tivesse seus controles, ele também dava o controle. Mas que precisava fazer um outro negócio, precisava limpar para ficar em ordem, para ficar realmente novo e tal. Aí eu mandei fazer, que a gente pagaria, porque isso realmente não era um serviço dele, era de um terceiro. Enfim, e aí ontem ele me ligou e falou, tá tudo em ordem, me mandou a foto, falou, tá novo o Xbox, então nós vamos fazer o sorteio. Inclusive ele vai colocar na página, que ele tem uma página de games, que nem o Gá falou aí. O Gá tá falando propaganda dele, a loja é muito boa, enfim. Uma pessoa que nós não conhecemos, não sei nem se é espírita, não sei a cara do cidadão, não conheço pessoalmente, nunca vi na minha vida. Falei com ele 4 vezes no telefone, ele me falando isso. E ele nem é nosso. Então, a partir de amanhã nós vamos estar com uma rifa num Xbox, literalmente 0. R$10 o número, nós vamos colocar em sorteio, 150 números. Nós colocamos as capas, 200 números, nós vendemos em 1 semana, mas nós vamos colocar 150 números. Caso a gente perceba realmente ter um interesse muito grande, a gente vai colocar um pouco mais, porque assim a gente consegue arrecadar mais. Mas a princípio, nós vamos fazer com 150 números a R$10. Mas a partir da manhã nós vamos colocar a foto
Tem o tapete também, tá, do gente? Xbox. Tem criança aí, sabe que o tapete para dançar é aquele Xbox que vem com o tapete, porque ele tava falando que chama muita atenção. Não, super completo, só que nunca foi usado. Então nós vamos dar isso para fazer, tá? Mas amanhã, a partir de amanhã a gente divulga e contamos mais uma vez com a colaboração de vocês, tá bom? Gente, vamos lá para o estudo, senão são 3 questões hoje, mas tem muito assunto, como eu falei para vocês. Sorte que o Paulo ontem, a Cláudia comentou que o Paulo já ajudou a gente pra caramba ontem na palestra. André, a gente vai colocar Pix, está lá na página, mas aí a gente vai colocar as opções, a gente colocar no grupo, nós vamos colocar a página, a foto, tá joia? Márcia, olha, eu vou falar para você, viu? Tenho certeza disso. Tá bom? Então quem gosta de acompanhar o livro na mão, eu já vi a Lourdes aí, que nos ajuda demais, porque hoje ela vai ter que colocar 3, 4, 5 questões, né? Pra gente, que ela sempre coloca as questões que tem observação. Mas para quem está acompanhando a gente, hoje nós vamos provavelmente encerrar a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Com o subitem amor materno, são 3 questões. Nós vamos tentar fazer da 890 a 892. Tá bom? Então quem gosta de acompanhar com o livro, eu vou esperar só uns minutinhos aí, que eu sei que tem muita gente que gosta de pegar o livro. Gente, eu sempre digo, quem não tem o livro, eu sempre imprimo por aqui e deixo na página pelo Kardecpedia, tá? Então quem quiser acompanhar por lá e não tiver o livro físico na mão, e nós também deixamos disponível as questões sempre na quarta-feira de manhã, tá bom? Então... Só um tempinho para vocês pegarem aí. Dá só um ok para a gente se todo mundo tiver com o livro. Aproveitando quando vocês estão pegando, só dar um aviso, porque eu vi que tem bastante gente nova de novo com a gente aqui. Comentem, por favor. Quando a gente não responder e for alguma coisa muito fora do tema, não é que a gente não está vendo, não está respondendo, é que a gente tenta não fugir muito das questões que nós vamos conversar. Mas se for alguma coisa importante que queira conversar, entra na página, tem o lugar da mensagem, também tem o telefone do atendimento fraterno, também manda pelo atendimento fraterno. O Joseph falou que está recebendo joia, Joseph, beleza. Ana Margarete, eu não tenho livro. Ana, é só entrar, que eu falei para vocês, entra no Kardecpedia, tem todas, e aí dá para você ir por questão. A gente usa, para você ter uma ideia, a gente usa para imprimir esse que a gente faz aqui. E para divulgar no dia, esse do Kardecpedia. Só pôr no Google lá, Kardecpedia, tem todas as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos inteirinho, de graça. Então dá para acompanhar por ali. Mas a gente vai ler pausadamente, devagar. Dá para acompanhar, dá para acompanhar. Então... Tudo bem aí? Vamos embora? Teve gente que já falou. Tá todo mundo ok aqui. Ok. Tânia, ok. Ana Margarete, não tenho que agradecer. Aí, ó. A Márcia tá falando, Kardecpedia no Google. Tá? E fica disponível. Só lembrando que fica no YouTube depois. A gente hoje não faz ao vivo no YouTube, mas fica disponível depois na página, tá? Os estudos anteriores estão todos no nosso canal do YouTube. Todos não estão desde o começo, porque a gente começou a fazer com essa participação de vocês mais para frente. Mas tem boa parte, tá bom? Vamos lá então, gente. Tem um monte de gente falando que tá... Ok. Que tá beleza. Um monte de gente com o livro na mão, hein? Muito legal isso, né? O povo tá... O duro é isso, né? Que o povo tá com o livro na mão, não dá nem pra gente enganar ninguém, né? Eu vi aí, seu Dirceu tava, eu comentei agora. Dar um enrolation. O Osmar tava aí com a gente. Olha lá, o seu Dirceu tá aí, ó. Com o livro na mão também, olha lá. Seu Dirceu, também tá na hora de vir qualquer dia, agora que diminuiu esse negócio de pandemia, vir estudar um dia aqui com a gente, participar da transmissão, hein? Já fica o convite. Olha lá, veja, mais gente que pela primeira vez. Bem-vinda, gente. A Silvia, acho que tá falando. O Dirceu é um grande amigo aqui. Nossa, e o dia que quiser, agora que diminuiu a pandemia, tá velhinho, né? Vai que vem na pandemia aqui, já pronto, hein? Ana Margarete, primeira vez também, bem-vindo. Ó, o gato tá falando, perguntando o cabelo, seu Dirceu. Márcia, bem-vindo. Muita gente, essa primeira vez, interna, gente. Mas o dia que ele vier aqui, nós contamos pra vocês. Aí eu ponho o gado do lado dele para desarrumar o cabelo. Gente, vamos lá então, 890. Será uma virtude o amor materno
ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Já, a Cláudia e a Ana vão comentando. Também vocês também, por favor, comentem. A Lourdes, eu vou pegar a Lourdes aí. Ó. Eles colocam, vocês vão ver que sempre no Kardecpédia, eles fazem referência a outras questões que estão dizendo a respeito disso. Então, a 205 e a 385 do Livro dos Espíritos fala disso. Como a gente não consegue, senão já são aquilo que eu falei para vocês, só hoje nas 3 nós iríamos para 8. A gente não consegue nem fazer as 3 normalmente aqui. Tá bom? A Cláudia e a Ana vão comentar, eu falo um pouquinho e vocês também nos ajudem aí, por favor. Pode começar. Posso? Isso vai dar problema, hein? Isso vai dar problema. Já vai começar com problema. Para mim vai dar problema. Gente, todos têm o amor, tanto o homem como o animal, só que difere um do outro, porque o animal é um instinto de preservação da espécie, então ele vai cuidar da cria até ele se tornar independente. E nos homens cuida, só que mesmo que ele se torne independente, que case, o amor continua. E esse amor vai além da morte. Ele vai para a espiritualidade, para o mundo espiritual. Aí eu fiz um resuminho das outras, porque complementam essa. Posso entrar? Claro. Porque é 205. A reencarnação, ela não destrói os laços de família. Ela amplia. Por isso que citou a 205. Eu acho que entra um pouquinho na pergunta que te fizeram no começo. Porque muitas vezes, por que vai aumentando? Porque às vezes um amigo, um vizinho pode ter algum espírito que você teve laços de consanguinidade na vida passada. Então, por isso que ela não destrói, ela aumenta. E na 385 fala sobre a adolescência e a criança. A criança, ela tem um aspecto de inocência. Por quê? Para despertar o amor do pai, da mãe, todo aquele carinho, aquele comprometimento. Mas é na adolescência que o espírito retoma a natureza anterior, qual ele era. Aí que entra mais o trabalho dos pais ainda, que é o que Deus confiou. Que a gente desperte nesse ser o amor. É o que eu coloquei ontem, é transformar em homens de bem. Acho que a Cláudia pode fazer palestra já. Já fez, né? Já é só fiz. aumentar. Mais alguma coisa? Não me arruma isso, não. Deixa eu só ver Não, alguns é aqui, que eu dei uma... Fiquei a curiosa. Tânia aqui, amor materno é eterno. A Márcia, amor de mãe é impressionante. Por mais que o filho seja tortinho, o amor é indissolúvel, inquestionável, impressionante. Ó, antes de eu passar para Ana, só aquilo que eu falo para vocês, gente. Eu sempre digo que vale muito a pena nós gastarmos tempo na pergunta. Olha o que Kardec pergunta, ó. Será uma virtude, risca ainda quem está com o livro na mão, o amor materno ou sentimento instintivo, comum aos homens e os animais? Eu só vou tentar explicar a pergunta para a Ana continuar pelo seguinte, ó. O que Kardec está perguntando? É uma virtude o amor materno ou é um sentimento instintivo? E já vou adiantar para facilitar a vida da Ana. Por que ele pergunta se é sentimento instintivo? Porque muitas vezes nós vamos escutar isso que a Tânia falou, amor materno é eterno. A Márcia, amor de mãe é impressionante, por mais que o filho seja tortinho, o amor é indissolúvel, inquestionável, impressionante. Ou o termo que a Ana usa sempre, que é... Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas em relação a ser... Já eu lembro qual é o termo. Mas por isso que Kardec está perguntando se é uma virtude, o amor materno, ou se é simplesmente um instinto. Por quê? Porque nós sempre ouvimos isso. Não, mas mãe ama de qualquer forma. Por isso que Kardec está perguntando. A pergunta é essa, ó. É uma virtude o amor materno ou é um sentimento instintivo? É isso que ele está perguntando. E aí a resposta dos espíritos vem por aí. Vamos lá?
Acho que depois da explicação da Cláudia... Incondicional. Obrigado, André. Obrigado, André. É isso que eu estava tentando lembrar. Obrigado. Que é isso que muita gente fala. O amor de mãe é incondicional. Aí a Márcia falou lá em cima, ó, que é inquestionável, indissolúvel. Vamos lá. E Kardec perguntou por causa disso. É virtude ou é instinto? Porque todo mundo fala justamente isso. Ah, mas amor de mãe, toda mãe ama. Vamos lá. Então, se for para comentar só a pergunta 890, a Cláudia já questionou. Se eu for falar além daquilo, nós vamos entrar nas questões de baixo, na verdade. Seria para ser as duas coisas, né? Na verdade, seria para conservar o amor da mãe, conservar, ajudar essa criança que veio ao mundo, ensinar tudo, né? Porque ela depende de tudo. Mas não é sempre assim que acontece, né? Não é toda mãe que tem esse amor por essa criança. Por isso que eu falo, se eu for comentar muito, nós vamos entrar nas outras questões lá de baixo, né? Eu acho que a Cláudia já falou bastante, o Ale também já resumiu. Nessa questão fala exatamente isso, que o animal tem o instinto. E ajuda este filhote até o ponto em que ele vai se virar sozinho. Ele não se preocupa com isso. Acabou ali o problema dele. Acabou ali. Sabendo que, né? Então, instintivamente, ele cuida até que ele tenha habilidades próprias para poder se manter e sobreviver. Diferente do amor maternal. Do amor maternal, que não deveria ser só instintivo, mas sim moral, da convivência, e aí a gente vai entrar nas outras questões. Né? A Ana já falou justamente nisso. Então, não tem muito o que falar. Se eu falar, a gente vai acabar entrando na outra. Mas eu vou fazer só 2 comentários, por isso que eu falei para vocês, que aqui o importante, por isso que eu falo para vocês, que a gente precisa sempre, eu sempre gosto muito, vocês sabem, né? Eu sempre falo isso para vocês, que eu sou apaixonado pelas perguntas de Kardec, né? E aí quando ele fala assim, ó, será uma virtude ou instinto, e ele complementa, comum aos homens e animais, os espíritos respondem que é uma coisa e outra. Mas quando eles complementam, aí vai nisso que a Ana comentou. Desculpa que eu tô com a garganta horrível, gente. E muita gente vai falar assim, ó, mas você até deu um exemplo, eu vi uma cachorrinha que adotou os tigres. A gente vai ver na internet o macaquinho que adotou não sei o que, a coruja. Tudo isso, e gente, por isso que eu falei que vai dar problema, que a gente vai ficar brava, instinto animal. Ele tem amor pelo tigre? Instintivo. Aí alguém vai lembrar assim, aquela foto que nós temos lá na Torrola, sempre no Facebook, né? A onça que vai visitar a vaquinha lá, quando era filhote e tal. Instinto, gente. Nós não podemos levar... Isso o Fernando falou no primeiro dia que nós fizemos, o Fer comentou quando a gente começou o Kardec em revista, que muita gente vai ficar bravo, porque não tem o raciocínio. Muita gente fala assim, não, mas tem animal que ama mais do que gente. Não tem. Não fiquem bravos comigo, mas não tem. Por pior que seja o ser humano que nós conhecemos, ele está no estado nominal. Ele já tem consciência, a escolha dele é essa. Então não é mais um sentimento instintivo. E ele fala pra gente, eles nos falam assim, ó, do animal, né? Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem persiste pela vida inteira, inclusive a pleno túmulo. Então nós vamos dar um exemplo, sempre assim, gente, ó. A Nina, minha cachorra, ela tem a Amora, que é filhote dela, e convive com ela há quase 4 anos. Se ela precisar morder a Nina, a Amora, para pegar um pedaço de comida, ela não vai pensar 30 segundos. Não é filha dela. Enquanto a maioria, e aqui vai dar outra briga, enquanto a maioria, e não todas as mães, pega o prato de comida dela e dá para o filho, mesmo se for só um prato de comida da semana. A Nina jamais vai fazer isso, porque ela nem lembra que a Amora é filhote dela. Se a Nina encontrar a Pandora, que é filhote dela da primeira cria, que está em São Carlos, com a Carolina e com o Alexandre, provavelmente ela vai brigar com a Pandora. E é filha. É disso que ele está falando nessa questão 890.
É isso que nós precisamos entender, de que é essa relação, é essa pergunta que Kardec faz e que os espíritos nos respondem. Então, quando nós vemos esse exemplo da Márcia, por exemplo, a Márcia está falando, tem filhos que é preso 8, 9 vezes, mas a mãe diz que é um ótimo garoto, tem sangue de coração. Márcia, nós vimos isso quando eu trabalhei em Tirapina. Quem estava na porta da cadeia no sábado, no dia de visita, é mãe, filho. Mas coloquei isso. É mãe. Na porta da cadeia, você pode passar lá de sábado à tarde, 99,9% é mãe. Os outros 0,1% é esposa, amante, pai. Raríssimo, raríssimo, raríssimo. O Edmilson falou, salvo alguma exceção de algumas chocadeiras que não tem amor nenhum e jogam no lixo. Por isso que eu digo, gente, que nós não podemos então, isso daí generalizar. Nós vamos entrar nas de baixo para a gente conversar. Mas nessa, o que é importante? Nós entendermos e não ficarmos pensando em relação a isso, de que a gente entenda que o animal ainda está no estado animal, irracional. Por isso a pergunta de Kardec, se é uma virtude ou um sentimento instintivo. E os espíritos nos dizem que são os dois, por quê? Olha o que é importante dessa questão. Se eles falam que é uma coisa e outra, e nós entendemos que o instinto do animal cessa quando vai até a necessidade do filhote, e a do homem, da mãe, do pai, continua para a vida inteira e vai além túmulo, então, para mim, e aí vocês duas podem comentar, fica claro que aqui é que entra a virtude. Que até então, eu simplesmente cuidar do meu filho é instintivo. É isso que os espíritos nos respondem. Os animais fazem isso, até um determinado ponto eu cuido e te logo. E eles responderam lá no começo, para quem acompanhou. A primeira frase, uma e outra coisa eles nos respondem. Então eles dizem que o amor materno, além de ser instintivo, é virtude. E o que é virtude? Virtude não é conquista minha, moral? Não é conquista através do meu esforço? Minhas virtudes não são conquistas do meu espírito? Então eu amar um filho, cuidar, dar amor, dar carinho, é virtude, sim. Por quê? Porque senão vai no que Edmilson, ele comentou brincando, e que não é brincadeira. Quantas mães que nós sabemos que jogam no lixo, que abandonam? Senão nós não estávamos falando de mães adotivas. Por quê? Porque nós não teríamos nenhum filho abandonado. Ah, Alexandre, mas tem muita mãe que dá para adoção porque não tem a menor condição. Concordo plenamente, mas tem muita mãe que dá para adoção por conta de vários outros motivos. Eu não quero, foi um caso extraconjugal, eu transei com o namorado antes do que devia, meu pai não quer que eu assuma, eu não tenho condição de assumir, eu quero curtir minha vida, quer dizer, nós vamos fazer uma relação de inúmeros motivos, e não vou entrar no mérito se tem razão ou não. Mas quando ele pergunta se é virtude ou se é só instinto, os espíritos respondem que é uma coisa e outra. E virtude é conquista do espírito. Então, para eu ser essa mãe, esse amor materno, também é virtude. Porque se fosse inato, gente, todas fossem assim, nós não teríamos mães que abandonam filhos. Nós não teríamos mãe que maltratam filhos. Vocês concordam comigo? Então, quando os espíritos respondem uma coisa e outra, eles estão falando que é instinto, e dão um exemplo do animal, e é virtude, sim. Eu adquiri isso, eu alimentei isso, eu conquistei isso. Então, eles estão nos falando que são as duas coisas. Então não nos esquecemos do que os espíritos estão nos dizendo na resposta dos 890. Que o amor materno é virtude, sim, e que não são de todas. Então não é. O amor materno não é virtude e privilégio de todas as mães. É do espírito que adquiriu essa virtude. Ou ninguém aqui, vocês são tudo bonzinho e vocês não conhecem nenhuma mãe que não tem uma virtude, ou todas as mães têm o mesmo grau de amor pelos filhos?
Não tem, mas também tem a parte que está no Evangelho, do honrar pai e mãe, que ele também diz, né? Honrar pai e mãe, que está falando do filho, mas que também diz que será cobrado aquele que foi lhe dado para cuidar. Na verdade, a gente tem uma parceria aí com Deus, né? Nossos filhos são filhos de Deus, né? Somos irmãos, então nossos filhos são filhos de Deus. E será cobrado, sim, se a gente ter abandonado, ter negligenciado. Aí é um outro papo. Nós estamos falando de virtude, então não é nato. Então não é prêmio para a mãe e nem responsabilidade para a mãe. Se ele está falando que é uma virtude também, eu conquistei isso. Se eu vou dar conta disso ou não, aí é uma outra conversa, nós vamos ver lá para frente. Mas em relação à virtude, então, se eles falam, e os Espíritos dizem que é uma coisa e outra, então eles estão afirmando que é uma virtude sim, né? Então, virtude é conquista minha do Espírito. Você conquistou ser boa mãe. Você adquiriu bons hábitos, bons costumes, bons conceitos para que você seja boa mãe. Senão, é isso que eu falo para vocês, gente. Senão nós vamos nivelar todas no mesmo padrão. Todas as mães são iguais em relação ao amor pelos filhos? Claro que não, gente. Claro que não. E não me venham com essa conversa de que não, a mãe de mãe é incondicional, porque não é. Se nós temos mãe que abandona, se nós temos mãe... E a Ana está lembrando do capítulo do honrar pai e mãe, que eu falo assim, mas eu não amei o quanto eu devia, eu não orientei o quanto eu devia, eu vou responder por isso. Óbvio. Lei de causa e efeito. Responsabilidade é sua. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Agora, conquista minha do Espírito. Então ele diz para nós que é virtude. Os Espíritos respondem para nós que é virtude e é instinto. Para que a gente entenda que isso é conquista. Porque senão nós colocamos... Gente, senão nós desvalorizamos o trabalho, o esforço das mães que se debruçam sobre os filhos em relação ao amor, em relação a carinho, em relação ao que eu posso dar. Se todas têm o mesmo padrão, nós não podemos nivelar. Por isso que ele pergunta se é virtude, os Espíritos respondem que é sim, virtude também. Então, se é virtude, a Cláudia é boa mãe, por acaso ou porque é sua mãe? Ou é sua mãe ou foi o esforço dela? Esforço dela. Esforço dela. Eu não vou dar exemplo próximo, gente, porque eu descobri que tem gente que assiste da família, então, mas tem pessoas que eu conheço que resolveram amar filho depois que o filho desencarnou. Aí conta, mas bem menos, né? Mas eu não vou contar o caso inteiro. Vamos lá, 891? Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro, desde que eles nascem? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu não por ter sido bom pai ou boa mãe, ou bom filho, noutra existência. Em todos os casos, aquela que é uma mãe má só pode ser a encarnação de um mau espírito, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. A Lourdes colocou a 392, para quem quiser ler, tá aí na página de vocês aí junto, tá? Obrigado, Lourdes. Pode ir? É bem complicadinha essa, né? É nada. É porque, tem mãe que não se dá com o filho e não gosta do filho, mas isso daí pode ser ele ter escolhido, porque na outra encarnação ele pode ter sido um mau pai, ou uma mãe muito ruim, ou um mau filho, e ele veio passar por essa prova. E pelo que eu entendi aqui, o espírito dessa mãe, não pode ser um bom, porque tem que ser um mau espírito, porque ele vai ter que procurar criar embaraços, quer dizer, criar situações para fazer com que esse filho consiga passar por esses obstáculos que ele vai impor. Mas tudo vai pesar na lei da natureza. Ele será recompensado se ele conseguir passar por esses obstáculos, mas a mãe também não ficará impune pela atitude dela.
Vai entrar no que a Ana comentou agora. É aquilo que ela estava falando. Aí a 392 veio para falar do esquecimento, né? Que isso daí é para ajudar a gente a tomar as próprias decisões. Se você lembrar de tudo que você fez... Porque se você não tiver o véu do esquecimento e você veio como prova ou expiação, aí fica fácil. Eu tenho que amar porque eu tenho que amar para ganhar ponto e na minha evolução eu consegui subir um degrauzinho, né? Se eu não tenho esse véu do esquecimento e eu sei que eu estou recebendo dentro do meu lado ou no meu ventre um espírito que não me foi, que pode ter sido numa outra vida, numa outra existência, tenha sido um grande desafeto meu, né? E eu tenho certeza disso, e aí não tem muita, como o Alexandre disse, virtude em amar ele. Em amá-lo, porque eu tô fazendo por pura obrigação, para receber alguma coisa em troca. E na verdade, a maternidade vem para a gente aprender a amar de verdade este ser. Ele fala aqui, ó, estando na natureza o amor materno. Ele já confirma que tá na natureza o amor materno. Isso daqui é uma confirmação. Como é que mães que odeiam os filhos e não raro desde que eles nascem? Dentro do seu ventre já vem esse sentimento de negação, de não ter amor, né? Nem quando nascem, já vem dentro do ventre. Exatamente. Aqui ele está falando, pode ser o filho que escolheu essa prova ou expiação por ter negligenciado um filho numa outra encarnação, né? E aí veio passar por isso para ter esse sentimento de rejeição, para poder sentir e aprender a amar aquele que ele não amou um dia, né? E isso pode ser uma prova, uma expiação para os dois, né? Para a mãe e para o filho. Para o filho por ter negligenciado um dia como mãe ou como pai numa outra encarnação, e a mãe pode estar recebendo um desafeto de uma outra vida, porque é muito mais fácil você amar um bebê pequenininho, bonitinho e ver ele crescer, seria mais fácil. Mas, como ele diz aqui, como que consegue, desde que nasce, não amar? Porque não conseguiu superar ainda esse ranço, esse que ficou da outra vida, né? Da outra encarnação. Joia. Gente, só duas coisas nessa questão que a Ana lembrou bem. Quando ele, de novo a pergunta, né? Ele confirma o que os espíritos responderam em 890, né? Ele começa, Kardec, né, de boba não tem nada, né? Só a carinha. Mas ele começa 891 de acordo com a resposta que eles deram em 890. Então ele fala assim, ó, estando na natureza o amor materno, como vocês disseram na 890, que é instinto ou virtude, então é natural esse sentimento, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde que nascem? E ele vem falar tudo isso. E aí nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com essa questão. Tem duas coisas nessa questão que nós ouvimos demais dentro das casas espíritas e nós precisamos tomar muito cuidado. Olha a resposta dos espíritos, como dá uma aliviada nas mães. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Tem muita mãe que para aqui. Por quê? Está resolvido o meu problema. Por isso que eu não gosto daquele traste. Porque deve ter sido escolha dele. Eu não gostar dele. Olha que facilidade que fica. Eu não gosto dele, mas foi escolha dele. E quando vai fazer atendimento fraterno, cai na casa espírita, pega uma palestra, o cara lê 891, tá show de bola, resolveu o meu problema. Por quê? Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação. Quer dizer, então ele não é tão bonzinho assim, não. Ele é ruinzinho mesmo. Ele está passando isso que ele está passando nas minhas mãos porque ele era ruim. Então ele está numa expiação. Por isso que eu não gosto dele. Opa! Caso não pode ter sido que ele não foi um bom pai, ou uma boa mãe, ou um bom filho numa outra existência. A continuação disso para justificar. O José falando, por culpa do outro. Exatamente. Então tem mãe que gosta desse trecho aqui e resolve, esquece o resto da resposta dos espíritos. Eu já vou ver, tem dois comentários aqui super bacanas, eu já vou, da Eva e depois da Sandra, tá?
Mas eu vou só concluir esse pensamento, Eva e Sandra, e eu vou aproveitar os comentários de vocês. Então, eu falei para vocês, né, que tem muita mãe, tem essa parente minha, que se ela ler esse trecho aqui, ela fala assim, tá vendo? Mas continua a resposta dos espíritos. Em todos os casos, aquela que é uma mãe má só pode ser a encarnação de um mau espírito que procura criar embaraço aos filhos, a fim de que sucumba na prova que buscou. E depois ele continua, mas essa violação da lei da natureza não ficará impune. E o espírito do filho, caso consiga superar sobre isso, vai ganhar ponto, vai triunfar, vai passar pela prova ou pela expiação que ele estava vivendo, ou não é prova e expiação, ele passou com louvor, com 10, nesse quesito. Mas o que ele está falando para nós aqui? Nós precisamos entender duas coisas. Só pode ser a encarnação de um mau espírito. Esse mau espírito, pelo amor de Deus, não me vamos assistir filme de terror hoje à noite e achar que é a mama, que é aqueles filmes que passam na televisão. Esse mau espírito, o que eles querem nos dizer com esse mau espírito, quando nós vamos na definição de Kardec? É o espírito que ainda não entendeu, que ainda traz muito mais forte, muito mais enraizado o ódio, o rancor, muitas vezes desse desafeto que está vindo junto. Lembremos, e também não é regra, que toda vez que a gente vai em palestra falar de família, mas toda vez que eu vou no centro espírita fala para mim que quem está na família é desafeto. Se fosse assim, já estava todo mundo, já é uma dificuldade. Faz 3 anos que nós estamos nesse negócio de eleição, acabou com tudo que é família no país. Se fosse assim, então não existia nenhuma. Então, claro que não é. Nós criamos afinidades, nós somos afins, por amor ou por ódio. É esse o afins que os espíritos nos dizem. Então nós temos desafetos dentro da nossa família? Claro que sim, mas nós temos amores. Nós temos espíritos que estão ligados às nossas existências por vínculos afetivos, por vínculos verdadeiros de amor. Não só os traste, não só os desafetos. Porque senão, gente, isso é difícil. Já imaginou se tem 4 filhos, 4 desafetos dentro de casa, mais a esposa, mais a sogra, mas pensa. Na lei da sociedade que nós estudamos com as crianças no sábado, foi falado isso, né, Cláudia? Uhum. Que na parte da lei da sociedade que fala sobre família, que nós somos ligados nós temos laços. Nós temos laços. Pode ser de amor, sim, e pode ser de ódio, de raiva, mas assim, que são laços, né? Isso não quer dizer sempre que você está com desafeto. Não, é que espírito adora isso. Espírito adora essa história. Bastante isso na educação espírita. Espírito adora falar que é tudo desafeto. E não, gente. Nós temos muito mais espíritos afins de amor do que de desafeto. É isso que eu estou dando exemplo para vocês. Imagina minha mãe, coitada. Tem 4 filhos homens, mais o marido, mais sogra. Mas, pelo amor, se fosse tudo desafeto, como é que consegue sobreviver? Aí ia desencarnar e ia vir. Não era nem Maria, vinha Deus, né? E encarnar Deus na Terra para levar junto, porque aguentar 4 homens desafetos, mais marido, mais sogra, mais papagaio, família inteira, não é para qualquer um. Então, claro que não. Mas o que é importante nessa questão? Mesmo quando ele começa a resposta para nós, às vezes é uma prova que o Espírito do Filho escolheu a expiação. Mas o que é importante para nós, pais, mães, e vamos encarnar, e já encarnamos como mães, como pais, que mesmo nessa situação eu respondo, e aí vai voltar no que a Ana comentou lá no 890, dos laços de família. Desculpa, Sociedade. Na questão de honrar pai e mãe. Então eu respondo da mesma maneira pela minha não conseguir fazer com que o meu filho seja um homem de bem, de que eu faça com que ele sucumba na prova. Eu respondo por isso sim, mesmo que o meu filho tenha escolhido como prova ou expiação passar por isso. Gente, por isso que eu falo para vocês, quando eu falo a palestra de perda de ente querido, aqui cabe perfeitamente, ó. Dá para entender então que a existência do espírito do filho, apesar de vivermos em sociedade, eu precisar da mãe, a minha evolução é individual? Fica claro, não fica? Mesmo que se eu escolher sofrer na mão da minha mãe e a Cláudia for a minha mãe, a mãe tem por obrigação me amar.
Então, e quem que responde pelo quê? Ué, mas a Cláudia vai chegar, não tem esse tribunal, tá bom, gente? Mas tem nos quadrinhos. Quem vai chegar lá para São Pedro e falar assim, não, mas eu fui ruim com ele porque ele queria que eu fosse ruim? Não tem. Não tem. A lei de amor, justiça e caridade vem nos dizer isso. Eu sou obrigado a amar. Eu estou aqui para amar. Se ele veio como prova para não ser amado, lembra, eu sempre uso esse exemplo, os escândalos virão, mas há de por quem vierem. É esse o exemplo. A minha obrigação é dar o melhor de mim. Mas ele veio com a missão ou com a expiação, e aí o que vai acontecer? De novo, o que eu uso? Vai unir o útil ao desagradável. Eu vou pegar esse espírito que veio para sofrer e vou colocar junto com esse parente meu que eu falei para vocês. Certo? Mas o que esse daqui veio como prova? Ou expiação, mas provavelmente prova. Não sucumbir à necessidade de fazer com que o outro sofra. Por quê? Porque aí eu faço que os dois cresçam juntos. Eu amo, esse daqui veio para não ser amado, recebe amor, está resolvido o problema. O amor elimina uma multidão de pecados, está isso que Paulo falou. Então, quando eu não amo a justificativa de que esse espírito veio como meu filho, como prova ou missão, eu fazer com que ele sofra, eu respondo pela situação que eu fiz. Ou pelo mal que eu fiz, ou o bem que eu deixei de fazer. Tudo isso se encaixa nessa resposta. Então, eu não tenho como pai ou como mãe a desculpa ou o atenuante de que esse filho veio como expiação ou prova não ser amado. Eu tenho que amar. Simples assim. Então, para as mães que leem só até no outra existência, sinto informar. Eu respondo pelo mal que pratiquei e pelo bem que não fiz. Até que limite? Limite das suas forças. Está no Evangelho. Simples assim. Eu vou ler esses dois comentários e depois nós vamos para 892. Eu falei que ia ler da Eva. Como fica, por exemplo, uma mãe que teve 6 filhos e assim... Não que ela não os amasse, mas ela era tão ligada em limpeza, em ter uma casa tão organizada, que não tinha tempo para esses filhos. Tipo, colocá-los no colo, brincar com eles, isto deve ser, existe existência ou destino. Tipo, esses filhos escolheram vir nessa família. Eva, provavelmente foi planejado isso, mas aquilo que eu falei. Se eu estou abdicando de amor... Gente, amor não é demais para ninguém. Mas se eu abdiquei de amor... Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Aí é por uma escolha, às vezes, nós precisamos tomar muito cuidado com os exemplos que a gente usa. Se é uma coisa material banal ou supérflua, nós entendemos de uma maneira. Mas vamos pegar um exemplo também de uma pessoa próxima. Também não posso falar o nome mesmo sendo coisa boa. Mas eu tenho, o exemplo que você deu, mas eu tenho 7 filhos. O meu marido não trabalha. Eu tenho 7 filhos para sustentar. Eu tenho tempo para brincar de casinha com a minha filha? De assistir a minha filha no balé? De assistir o meu filho jogando futebol no clube? Não. E eu vou responder por negligência em relação a isso? Provavelmente não. Por quê? Porque eu precisava pôr comida dentro de casa. Se eu não for trabalhar para assistir o balé da minha filha, vai faltar bife, vai faltar o ovo, vai faltar arroz. Não vai ter óleo, não vai ter gás. Agora, quando eu não dou amor, porque eu quero ir no balé, e não estou falando que não tenha direito, não é isso, mas entenda os extremos, né? Se eu abro mão de dar um amor, de dar carinho, de dar atenção para alguém, para minha satisfação pessoal, tem alguma coisa errada, nós precisamos achar o equilíbrio. Agora, quando eu preciso trabalhar para o meu sustento, para o sustento da minha família, claro que não podemos condenar, né? Aliás, nós temos que aplaudir, né? Porque hoje nós estamos vendo muita mulher fazendo isso, porque tem muito marido vagabundo que não quer trabalhar. Né? Então, ó, e não estou falando só do trabalhar fora, né? Em todos os sentidos, mas esse exemplo que nós podemos dar. A Sandra, existem casos que são hereditários também. O vô maltratou seu filho, o filho maltrata seu filho, cada um que recebe entra nesse capítulo. Sandra, aí é aquela história do cada um dá o que tem para dar. Mas, de novo, para quebrar isso, como é que nós conseguimos quebrar essa sequência? Através de amor. Muitas vezes eu não recebo o exemplo do amor, mas eu tenho que amar. De novo, é minha obrigação
amar, gente. Isso não serve como desculpa também, viu, Sam? Não, vai ser um atenuante, porque muitas vezes eu vou falar assim, mas eu não aprendi a fazer. Mas vou de novo dar um exemplo, aí agora eu posso dar o nome. Meu pai já desencarnou, depois ele vem na carta, opa. Ele vem e dá um relaxo, faz tudo que tem que fazer na carta. Mas ele nunca recebeu um beijo, um carinho do pai. Então poderia ter sido extremamente rude, como foi o pai. Qual foi o trabalho, provavelmente, que sofreu muito para fazer isso e teve que se exercitar muito para fazer isso? Foi fazer o totalmente oposto. Sempre quis ter os filhos embaixo do braço, sempre quis ter os filhos no colo, sempre quis... Nós passamos vergonha em alguns lugares, porque nós tínhamos o hábito de nos beijar com ele, entre nós, e muitas vezes as pessoas não sabiam que nós éramos parentes de quem a gente estava beijando. Eu tive uma namorada que quase largou de mim porque eu beijei meu primo na porta de um bar famosíssimo em São Carlos e achou que eu era... Agora não pode... Se fosse isso, eu dava para processar. Na época eu não podia. Mas se fosse hoje, dava para pagar a grana dela ainda, né? Porque me processou, porque eu era gay. Mas porque não é comum. E ele nunca recebeu, mas sempre fez questão absoluta de dar. Então, essa desculpa de que ela vem de muito, vem de sempre e aí justifica, não é justificável. É a mesma história da de cima. Se nós olharmos o filho que veio como expiação ou prova, passar por esse sofrimento, nós responderemos pelos maus tratos, pela falta de amor que nós fizemos. Eva, você está falando, né, comentando sobre a resposta. Eu acho que meu filho poderia... Pra mim, por favor. Meu filho poderia responder... É só meu copo, né? Como você respondeu aí, porque assim, eu também tive que cuidar de um filho sozinha e trabalhava quase 12 horas por dia. Não vi ele acordar e não vi ele dormir. E não porque eu gostava, mas porque tinha que trazer comida para dentro de casa, tinha que pagar as contas, né? Se fosse por opção minha, não seria assim. Mas, como você colocou aí, né? Que bom ouvi-los. Falei aqui da minha mãe. Sempre tive orgulho dela e tinha medo dela sofrer consequências disso. Realmente. E nós mães, muitas mães, que são mães e pais, eu fui por muitos anos mãe e pai, a gente acaba sentindo uma dor por ter que ser desse jeito. Mas isso não é falta de amor, é necessidade, infelizmente. A Andréia falou aqui, porém tem mães que não fazem questão de participar de nada na vida do filho. Às vezes, então, eu gostaria André, muito. mas aí, de novo, gente, isso são escolhas. Né? Aí é diferente daquela pergunta lá de cima, da Eva. Né? Se eu tenho que trabalhar, esse exemplo que eu dei para vocês, de uma mãe que tem que trabalhar mais do que 12 horas por dia, dando aula, tomando conta do comércio da família, para cuidar de 7 filhos, embora há 50 anos atrás fosse talvez um pouco mais fácil, mas cuidar de 7 filhos não é para qualquer um não, da educação, do alimento, do sustento. Você não pode, nós não temos o direito de culpar, aliás, não temos o direito de julgar e culpar ninguém, mas nesse caso não dá nem para a gente tentar recriminar, porque, nossa, ela nunca foi num balé de uma das filhas. Que jeito que ela ia no balé de uma das filhas? Quem queria trabalhar no lugar dela para ela poder ganhar o dinheiro para pôr a filha no balé? É o que eu sempre disse. Então nós precisamos tomar sempre muito cuidado. E aí, André, tem muitas mães que não fazem questão de participar de nada da filha, do mesmo jeito que pai, gente. Aqui nós estamos falando de materno, é aquela história. Tem muito pai que faz questão de participar, tem pai que não quer saber. Tem mãe que não quer saber, tem pai que não quer saber. Então volta naquela questão de ser virtude e não ser igual para todas. Por isso que eu sempre uso esse exemplo. Tá vendo como vocês vão me ajudando, as mães? Porque se fosse igual, você não poderia dar esse exemplo. Porém, tem algumas que não querem, não fazem questão de participar na vida do filho. Se fosse tudo amor igual, todas estariam enchendo a paciência do técnico de vôlei na grade, pedindo para colocar o filho, porque ele é o melhor de todos. E eu já teria esganado umas 35, só ganhei 2. Entendeu? Não somos iguais, gente. Cada um vai entender, cada um vai ter o seu momento. A obrigação é de amar. A obrigação é amar. Agora, tudo nós precisamos ponderar e sempre usar a razão. E agora nós estamos falando de doutrina espírita, a racionalidade que a doutrina nos dá. A Andréia está falando, ok, Alexandre, porém nesse caso que eu falei, acontece assim mesmo. Andréia, é isso que eu estou falando para você. Tem mãe que não vai.
Tem pai que não vai. Tem mãe que vai demais. Tem pai que vai demais. Que ultrapassa o limite. Outros não vão porque não querem nem saber. Cada um é cada um. Por isso que nós falamos lá na 890, os espíritos nos dizem que é virtude. Inclusive é virtude o bom senso. Né? É virtude eu saber até onde eu interfiro na vida do meu filho, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês práticos, que a Ana vai rir, a Carolina não está assistindo, já me desencarnou, meu pai também. Mas o meu pai me passava vergonha, porque ele participava demais. Hoje, eu sempre brinco, que na época, passava do limite. Mas era a maneira dele demonstrar amor, talvez, porque realmente amava e queria fazer. Mas era daquele que ia na grade do arquivo pedir para o cara falar que eu estava jogando, mas bom, os absurdos que ele falava, que ele não entendia nada e queria dar palpite. Por quê? Porque queria ver o filho. Então, sempre o bom senso. Então, essa história de participar, a Andréia está falando, eu vou em todos, mesmo que chegando atrasada. Então, Andréia, a mesma coisa, por exemplo, esse exemplo que eu dei dessa pessoa. Se você for uma funcionária de uma determinada empresa, que o seu horário é das 8 da manhã às 7 da noite, se você sair, você está na rua, você tem duas opções. Ou você não vai na atividade do seu filho que está dentro desse horário, de repente, estou dando esse exemplo, ou você perde emprego. E não tem mais o dinheiro para pagar para o seu filho no lugar que você está falando. Então nós sempre precisamos tomar muito cuidado quando nós julgamos, por exemplo, mas a mãe de fulano não vai em nada. Será que a mãe do fulano não está trabalhando 12 horas por dia para fulano poder ir aonde nós achávamos que a mãe deveria estar? Sempre bom senso, sempre cuidado. A negligência, o que nós estamos falando aqui, é em relação a não dar amor. E filho, gente, vou dar uma... Filho sabe o que é amor. Não se enganem, e nós já passamos por isso, continuamos passando e vamos passar até isso ficar velho. Não é com coisa que a gente imagina. É com atitude, é com ação. É aquilo que eu estou falando para vocês. O exemplo que eu dei do meu pai, eu sabia que ele me amava, não é porque ele ia em todo jogo. Porque o dia que ele não podia, porque ele estava trabalhando, ele não podia, e eu jamais o cobraria. Né? Mas vamos dar um exemplo, vamos supor que hoje, nós estamos próximos aí, nós vamos ganhar uma neta. Né? E com 5 anos de idade, daqui a 5 anos ela vai no balé. E eu não sei porquê também, que tem essas maluquices de escola, e o balé dela, a apresentação do Dia das Mães, do Dia dos Pais, é às 4 horas da tarde. Certo? Às 4 horas da tarde. Numa sexta-feira. E a Ana trabalha no consultório médico. E às 4 horas da tarde ela não pode sair, porque senão você que vai ser atendida pelo médico não vai ter uma secretária que vai te atender o médico. E você vai reclamar que a Ana não está lá. E o médico o que vai fazer? Vai mandar ela embora. E foi negligência dela não ir ver a neta? Esses são os exemplos que nós precisamos sempre tomar muito cuidado. Estou dando exemplos práticos, gente, para a gente avaliar sempre antes de julgar. Amor não é, às vezes, a gente fazer coisa que a gente imagina que o outro deva fazer. O outro, muitas vezes, não consegue fazer por vários e vários outros motivos. Mas vamos fazer 892 para a gente encerrar, que dá tempo. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não ficam estes desculpados de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. A Lourdes já colocou para quem quiser aí, ó, 583. Está aí na página para vocês olharem. Pode comentar, claro, por favor. O filho causou desgosto. O pai ele teve essa missão de levar o filho para o caminho do bem. Quer dizer, em muitos casos, porque ele juntou as 582 e a 583, porque vai explicar isso daqui. Muitas vezes é culpa do pai não ter feito nada para
digamos, evolução do filho, né? Porque, olha lá, na 582 vai falar que a paternidade é uma missão, é um dever que envolve, eu estou fazendo um resumo, eu não estou lendo a questão, sua responsabilidade no futuro, é seu dever encaminhar os filhos para o bem. Se este sucumbir por culpa deles, terão que suportar os desgostos resultantes e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura. Aí lá na 583 eles vão falar que os pais que cuidam e mesmo assim os filhos vão pelo caminho do mal, não são responsáveis pelo transviamento. Então tem as duas situações. Aquela que é por negligência e aquela que é aquele espírito mesmo que não... Você não pode fazer o que você quiser, ele não quer evoluir e acabou. Eu não vou. Então tem os dois, por isso que ele pegou para complementar essa questão aí. E essa pergunta, e essa resposta, o 893, é muito difícil. É muito difícil porque muitas vezes nós queremos viver a vida dos nossos filhos. A gente perde o limite do amor incondicional, do amor para sempre, a vida inteira, de querer livrar os nossos filhos de aprenderem pelos seus erros. E gostaríamos, se pudesse, fazer de tudo para que não fossem infelizes, para que não sofressem. Como que esse sofrimento ou infelicidade não fosse talvez uma forma de crescimento, talvez por erros cometidos e aprendizados aí, né? Então, aqui ele fala... Uns colhem o que semeiam por não ter ensinado os seus filhos na época que deveria, na infância, né? Na juventude, na adolescência, não pôr limites, e outros que tentaram de tudo ensinar e de repente os filhos não quiseram aprender, porque cada um é um ser único. Mas nesses dois casos eu vejo assim, eu falo por mim, que eu tenho uma briga constante comigo como mãe, de não ficar interferindo, porque você quer sempre que seu filho seja feliz, você sofreria por ele, você fazer qualquer coisa para que ele não sofresse, para que ele não chorasse, para que ele... E aí a gente está interferindo no livre-arbítrio desse espírito, que por acaso veio como filho. Né? Então tem que tomar um cuidado numa linha bem tênue que tem aí entre o amor e a possessão. O amor demais e não libertar esse espírito para viver o que ele tem que viver e aprender, né? O Joseph falou aqui, ó, complementando da Ana, mas amor significa também dar responsabilidade para eles. Com certeza. A Andréia está falando, minha mãe sempre me recrimina quando digo que o Arthur tem de se frustrar também. É importante para ele aprender com a frustração. A gente fala às vezes as coisas, mas a gente às vezes na hora de deixar que isso aconteça, a gente falha, porque aí o amor demais, a gente vai lá e isso ocorre antes que acontece, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção. E aí vai lá na 890 de novo. É a tal da virtude conquistada, que eu aprendi a amar e amo mais às vezes do que... não que eu deveria, mas eu acabo ultrapassando o limite desse amor. E muito do instinto também. Eu quero proteger. Gente, é instintivo. Eu sempre digo que nós precisamos tomar cuidado quando a gente também se culpa demais, porque lá no 890, quando ele fala para nós que é virtude e também instinto, o que normalmente os pais que gostam, que aprenderam a amar, ou que através da virtude do amor materno, paterno, enfim, criaram, o que por instinto nós fazemos normalmente? Eu quero tirar do sofrimento. Ou, às vezes nem tirar do sofrimento, evitar que sofra. E, gente, assim, o Antônio está falando, quase eu ia falar o que você falou, Antônio, vou te agradecer. São as provas e expiações que cada um deve ter para amadurecer. Mas, gente, eu vou falar uma coisa que serve para todo mundo tirar um pouquinho da culpa. Porque nós pais também, às vezes, não começamos a virar espírita, nós começamos a querer ser muito certinho demais. Seguir muito o que está escrito nos espíritos. Qual é o problema de nós alertarmos para o possível equívoco? Se nós já passamos por isso. Não é coisa de velho, não, gente.
Ó, se você for por ali, o caminho é mais pedregulho. Tem uns espinhos no meio do caminho. Ó, vai por aqui, porque lá eu já tomei meus tombos, eu já passei ali. E tem muito pai, e aí vai o inverso também, é verdadeiro? Ah, mas eu sofri, deixa ele sofrer. Pra quê? Qual a graça do sofrimento, gente? Isso parecendo coisa de espírita de 40 anos atrás. Aí nós esquecemos do amor pelo amor e pela dor. Por que eu preciso ver o meu filho sofrer? E aí ele vai aprender. Ah, vai. Ele vai sofrer, né? Se ele pode ir pelo amor. A obrigação nossa é indicar o caminho do amor. É o caminho certo. Você está vendo o seu filho para o caminho errado, você vai deixar ele para o caminho errado só para falar para ele, eu te disse. Tá vendo? Sofreu, agora aprendeu. Para quê? Se você sabia que estava errado. Aí nós estamos sendo maldosos, nós não estamos sendo omissos. Então, mães, principalmente, se culpam demais nesse sentido. Ah, mas às vezes eu preciso... Claro que às vezes eu preciso deixar, aliás, eu tenho que deixar, como o Antônio falou, seguir o caminho dele, as escolhas dele, afinal de contas, ele conquistou o tal do livre-arbítrio para fazer isso. Agora, o que nós lemos lá no capítulo do Honrai Pai e Mãe, que vem falar de pai e filho em relação a tudo isso, e quais são as nossas obrigações, como nós lemos aqui no 890? Orientar da melhor forma possível. Qual que é orientar da melhor forma possível? Ah, eu sei que ele vai errar, então eu não vou falar nada, só para ele se ferrar, porque assim ele vai aprender. Ah, tá louco? Tá maluco? Agora, olha, ô Gabriel, não tome essa atitude, porque vai dar pepino. Beleza? Já sou adulto, sou dono do meu nariz. Então, faça. O que eu vou fazer? Não posso viver no seu lugar. Não posso tomar essa decisão por você. Não sou eu quem vai tomar atitude e nem vai colher os frutos da escolha. Então, faça. Escolha equivocada. Agora, se você sabe ou imagina que aquilo vai ser equivocado, é claro que o pai e a mãe têm por obrigação falar, olha, talvez seja uma escolha equivocada. Acho que o caminho não é por aí. E aí o filho fala assim, é por aqui. Tenho certeza que esse é o melhor caminho. E de repente, para ele, realmente aquilo se torna o melhor caminho. Mas, gente, por favor, né? Isso é masoquismo. E se eu falar pro meu filho, ó, eu sei que vai dar errado, a filha era a Cláudia, ó, não vai sair daqui à noite para dirigir, porque tá com essa... Acabei de ver no jornal que tá com uma fumaça na estrada, tá perigo, corre o risco de chover. Eu vou porque eu quero. Ué. Agora, você sabe que corre o risco e você não vai avisar? Mesmo? Ah, mas ela é teimosa. Se eu falar, ela vai do mesmo jeito. Fale. Você conhece? Então, mas não é? Mas filha é assim, gente, não é a sua. Não, mas eu vou contar agora. Não. Ela estudava em Bauru, eu falei, não sai da escola quando estiver chovendo, porque lá alaga, é perigoso. Ah, não é? Eu falei, Larissa, é perigoso. O que aconteceu? Saiu mais cedo, desceu no centro, aí mãe chegou em casa, a enxurrada levou o chinelo da Lívia, tive que emprestar. Falei, o que eu falei pra você? Quando estiver chovendo, aí nunca mais ela foi, quer dizer, ela precisou ir, ver que realmente aquilo, né, que a enxurrada lá é diferente. E aí, agora eu dei risada porque então, realmente é isso. Mas se você ficaria feliz se você soubesse que lá alaga e não tivesse falado para ela? Ué, você tem que alertar. Agora, a gente alerta, aí a escolha, gente, aí sim. Aí eu conquistei o livre-arbítrio, eu faço. O Antônio está falando, todo mundo, gente, eu acho que temos que orientar nossos entes queridos para eles saberem se virar nas chuvas e tempestades da vida, pelo menos o que for possível, porque eu não tenho a seguir sempre na sua caminhada. Mas... Antônio, a gente alertar para o erro também é orientar sobre as tempestades da vida. Não que eles não vão passar, mas tomara que não passem, gente. É isso que nós precisamos perder, sabe as manias que nós temos de 3 gerações atrás, ou do que eu escuto constantemente. Nossa, sofri tanto para criar, mas virou uma boa pessoa, com as olheiras aqui embaixo, assim, ó. Quase pedindo para Jesus colocar uma auréola na cabeça. Fez nada mais que obrigação, cara, pai, levanta e vamos embora. Deus não dá o fardo maior, não.
Sofri tanto e não quero que ele sofra tanto assim. Com um cara assim mesmo. Sofri tanto na minha vida, não queria que sofresse tanto. O que você sofreu com 50 anos, viva, rindo, saudável? Qual foi o sofrimento a ponto de ter se transformado em uma boa pessoa? Me explica qual foi o sofrimento que seu filho não quer que o seu filho passe, já que você se transformou num homem de bem. O pai que vier falar para mim, conheço alguns, que alguém conhecido veio falar para mim, ó, aquele traste, tomara que o filho não puxe, não siga o exemplo dele, eu vou falar, tomara. Agora, você que trabalhou de sol a sol, acordou cedo, acordou tarde, levantou, trabalhou, ralou, foi boa pessoa, foi honesta, foi correta, e criou seu filho mostrando isso, por que você não quer que seu filho passe pela mesma situação? Então você se transformou numa má pessoa ou num traste através dos ditos sofrimentos que você teve na sua existência? Ou você se transformou numa boa pessoa? Ah, não, eu sou uma boa pessoa. E qual o problema então do seu filho passar pela mesma coisa e se transformar numa boa pessoa? Ah, não queria que ele passasse pela dificuldade que eu quis. Ah, bom, aquilo que eu falei agora há pouco. Ótimo. Tomara que ele não tenha que passar pelas mesmas dificuldades. Mas, se por acaso tiver que passar por essas dificuldades ou por dificuldades maiores e se transformar na pessoa que você se julga ter se transformado, uma pessoa boa, correta, qual o problema? Quem tem que se preocupar com isso é falar assim, ó, nossa, eu fui um traste, tomara que meu filho não siga o meu exemplo. Opa, exatamente. Fui uma porcaria minha existência, tomara que o meu filho não siga o mesmo caminho. Aí você está certo. Agora, fui uma excelente pessoa, fiz o meu melhor e para isso tive que trabalhar, como eu dei o exemplo daquela senhora, das 6 da manhã às 8 da noite, para os meus filhos se tornarem pessoas de bem. Assim mesmo não consegui. Puxa vida. Que tristeza eu ter me esforçado tanto e um deles, ou dois deles, ou três deles não terem virado homens de bem como eu me esforcei para ser, trabalhando das 6 da manhã às 8 da noite. Sem o marido trabalhar, com o marido vagabundo, aguentando a encheção. Me transformei numa boa pessoa e gostaria que os meus filhos tivessem seguido a mesma coisa. E não foram. Essa é uma decepção. Agora, ralei. Passei. Qual o problema do meu filho passar, se for ser um homem de bem? Nós estamos preocupados que ele seja um homem de bem, como está no Evangelho, um homem de bem, que nem o exemplo que eu dei do vizinho aqui outro dia. Um homem de bens. Essa que é a nossa questão. É isso que nós temos que preocupar para a gente encerrar esse capítulo que eu acho maravilhoso, essa 10ª lei. Nós queremos que os nossos filhos sejam homens de bem ou de bens. Se nós queremos de bens, esquece essa papagaiada de doutrina espírita e vai procurar outra coisa para fazer. Vai ser contraventor, vai ser político, vai ser outra coisa que dá mais dinheiro. Que aí é fácil da gente enganar todo mundo e passar a perna em todo mundo. Agora, se nós queremos que os nossos filhos sejam homens de bem, mostremos o exemplo. E aí, o Gervásio tinha comentado da gente não tentar converter ninguém. Não, não é converter. Aí mostremos, sempre vou fazer essa frase que eu acho maravilhosa, já dei esse exemplo várias vezes aqui. Sejamos o Evangelho vivo. Ah, do tamanho que fez Jesus? Do tamanho que foi Chico, então, Alexandre? Do tamanho que dá para o Alexandre ser. Do tamanho que dá para a Ana ser, do tamanho que dá para a Cláudia ser, da Márcia ser, do Luiz. Aliás, estavam com saudade de você, Luiz. Sejamos o Evangelho que nós estamos aprendendo ou nos esforçando para fazer. Sejamos o exemplo do Evangelho vivo nas atitudes que nós tomamos. Então, quando eu digo que nós precisamos ou deveríamos nos preocupar, ou esse seria o objetivo de como pais, de todo esse 890 até 892, desse amor que nós temos, a melhor atitude é de que nós consigamos dar o exemplo para que eles sejam homens de bem. Homens de bens vai ser consequência das escolhas, de oportunidades, de esforços, enfim. Aí já não é com a gente. O homens de bens, aí é o esforço de cada um. Se nós pudermos dar uma mãozinha, show de bola. Se não der,
perna para quem te quer. Se vira, ninguém nasceu quadrado. Mais alguma coisa? Algum outro comentário? Eu vi um monte de gente aí falando. Tem gente que fica bravo, tem gente que fica feliz, enfim. Mais algum aí? O Luiz está aí. A Márcia está falando, é bem assim, caiu, levantou, doeu, calma e seguir. Ah, a Sandra fez um comentário bom. Com pai e mãe é difícil, às vezes sermos duros com os filhos, mas ser vovô e vovó é quase impossível. Ah, vô e vó tem que aproveitar, não educar. Não. A Márcia está falando, exatamente, a grande maioria das pessoas estão lutando para os filhos serem sucesso financeiro. O José, o Acácio está bem, mas está ainda correndo lá atrás dos exames dele e tal, mas está seguindo. Mas tá tudo em ordem. Gente, mais alguma coisa? Nós conseguimos, gente, depois de tanto tempo, encerrar a lei de justiça, de amor e de caridade. Como nós falamos várias vezes aqui, para mim era um resumão das outras 9, né? Tanto que toda hora a gente lembra. Hoje, de novo, a Ana e a Cláudia lembraram da lei de sociedade. Quer dizer, toda semana a gente acabou citando as outras leis. Tá bom? Bom, gente, então... Amanhã, 7 horas da manhã, Evangelho no Lar, para quem quiser acompanhar com a gente. E à noite, divulguem, por favor, a gente já vai deixar na página, compartilhem com os amigos, principalmente com pessoas que passaram por essa situação de devolver um ente querido agora ou antes, enfim, nós vamos estar tratando desse assunto amanhã. Já falei para vocês, preparem os lenços, as toalhas, porque eu ontem falei para vocês, conversando já foi difícil, para a mãe também foi difícil. Sueli, boa noite, que bom você aqui. Tá tudo bem por aí? Então divulguem mesmo, porque vai ser muito bacana. Eu estou muito ansioso para esse. Bom, sempre fico ansioso para os projetos que a gente vai começar, mas esse eu acho que vai ser muito especial, vai ser muito bacana, muito gostoso, muito útil, né? Espero que seja muito útil para muita gente. Tá bom? E desculpem, né, a gente passar hoje do horário, mas a gente conseguiu encerrar essa questão. Semana que vem a gente começa outro capítulo. Então, gratidão a todos. Um monte de gente agradecendo pelo estudo. A gente que agradece a companhia de todos, a energia que chega até a gente, os comentários que enriquecem, né, esse bate-papo todo. Na verdade, ninguém aqui é dono de verdade alguma e a gente está aqui para discutir sobre o assunto. Por isso que é muito legal o estudo, a gente abre para comentários. Então, gratidão por estarem com a gente e nos ajudar a estudar e entender um pouquinho, né? E que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente vem estudando. Então, vamos para a oração para a gente finalizar o nosso trabalho de hoje. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, sempre nesse trabalho do estudo do Evangelho, do estudo do Livro dos Espíritos, que é tão esclarecedor, que nos ajuda a entender o nosso dia a dia e com isso que a gente consiga colocar em prática para a nossa melhora, para a melhora dos que vivem com a gente, para a melhora da sociedade em geral, né, da humanidade em geral. Começamos do micro, que é dentro da nossa casa, para a gente poder espalhar isso à nossa volta. Agradecemos também ao nosso Mestre Jesus por estar conosco e já ter visitado a todos nesse instante, né? Instante não, desde o começo do estudo, está visitando as pessoas que aqui estiveram conosco, fluidificando a água, dando o acalento que cada um precisa, seja no seu corpo físico ou no espiritual, dando força e coragem. Gratidão ao mentor espiritual desta casa de oração e aos nossos amigos espirituais que nos ajudam no trabalho, neste trabalho do estudo do Livro dos Espíritos. Aos encarnados que aqui estiveram conosco, e os desencarnados também que aqui vêm para estudar, que sejam encaminhados para os seus devidos lugares, que eles tenham conseguido captar essa energia boa de amor e de fraternidade que aqui nesta casa, nos estudos, sempre reina. Gratidão por isso, por esse sentimento de amor que une esse estudo.
E Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Gente, até amanhã no Evangelho às 7.